O objetivo da aula de hoje é apresentar a vocês a chamada hipótese dopaminérgica da esquizofrenia. Trata-se de uma das teorias mais conhecidas sobre a fisiopatologia da esquizofrenia, e ela pressupõe que a causa biológica da esquizofrenia envolveria especificamente o neurotransmissor dopamina. Todavia, o estudo do mecanismo de ação dos antipsicóticos mostrou uma controvérsia muito grande, pois, se de um lado, os chamados antipsicóticos típicos, os famosos neurolépticos, eles apresentavam como mecanismo de ação um bloqueio de receptores dopaminérgicos bastante intenso, e com isso eles eram bastante eficazes no tratamento dos sintomas positivos da esquizofrenia. Houve muita esperança de que esses resultados eram indicativos de que a fisiopatologia da esquizofrenia seria facilmente esclarecida a partir da compreensão do funcionamento das vias dopaminérgicas. No entanto, o que acontece, pessoal? O estudo pormenorizado dos receptores dopaminérgicos, né, D1, D2, acabou indicando algumas questões um pouquinho mais complicadas. Porque, basicamente, o que se observa é que cerca de 30% dos pacientes tratados com neurolépticos, que são os antipsicóticos típicos, cujo mecanismo de ação é o antagonismo forte da dopamina, esses 30% de pacientes são refratários ao tratamento com esse tipo de medicação. Então, como eu havia explicado em aulas anteriores, atribuiu-se a causa a um mau diagnóstico. Então, 30% que não reagem à medicação neuroléptica, isso aconteceria porque, na verdade, essas pessoas não são portadoras de esquizofrenia. No entanto, a partir do momento em que foi desenvolvido um novo medicamento denominado clozapina, as coisas mudaram bastante em termos da teoria, da hipótese dopaminérgica da esquizofrenia. E por que isso aconteceu, meus caros? Porque verificou-se que a clozapina ela tem um efeito bastante diferente dos neurolépticos, né? O mecanismo de ação da clozapina não é semelhante aos dos neurolépticos. E a clozapina é efetiva justamente naqueles pacientes refratários aos neurolépticos, né, aos antipsicóticos tradicionais. E aí o que acontece? O problema da clozapina, pessoal, é que ela é uma antagonista fraca da dopamina. Então isso causou toda uma controvérsia, causou um debate no meio, né, da psicofarmacologia muito grande. E a grande pergunta que era feita naquela época era a seguinte: por que uma medicação ineficiente para bloquear a dopamina seria eficaz no tratamento da esquizofrenia se essa doença teria como base fisiopatológica justamente o excesso de dopamina, né? Então isso causou um nó na mente dos pesquisadores e acabou se descobrindo com estudos posteriores que, apesar de a dopamina estar realmente envolvida nos sintomas da esquizofrenia, a forma como isso acontece é muito mais complexa do que aquela fórmula simplista de que o excesso de dopamina causa os principais sintomas da esquizofrenia. Na verdade, haveria um conjunto de anormalidades neuroquímicas associadas à expressão dos sintomas da esquizofrenia. E a primeira dessas anormalidades, pessoal, estaria relacionada àqueles estudos que evidenciaram indícios marcantes
de que a esquizofrenia estaria associada, ainda que parcialmente, a um excesso de atividade da dopamina, e especificamente nos receptores D2 da dopamina, chamada de dopamina estriatal. Então, se vocês forem se recordar, né, dos estudos de vocês lá da neuroanatomia, o estriato, ele é um dos gânglios basais, né, pessoal? E o estriato, ele está diretamente relacionado com controle de movimento, equilíbrio, capacidade, né, de coordenação motor e tudo mais. E a partir do momento em que existe uma estimulação excessiva desses receptores D2, isso pode levar, né, a alguns efeitos importantes. Uma segunda normalidade neuroquímica que foi descoberta, pessoal, é que a falta de atividade da dopamina em regiões do córtex frontal, que seria justamente a questão da via mesocortical, né? Se vocês forem observar, vou até voltar aqui um pouquinho. Está aqui, né? Isso aqui é o ramo da via mesocortical, que inclui regiões pré-frontais. Então, haveria uma deficiência na estimulação dos receptores D1 da dopamina no córtex pré-frontal. Portanto, vou retornar aqui para outro slide, aqueles aspectos relacionados à abulia, os déficits cognitivos relacionados à esquizofrenia, que vão se constituir, né, digamos assim, na base dos sintomas negativos, isolamento social, o embotamento afetivo, como eu havia comentado, tudo isso estaria relacionado a uma hipoatividade nessa região, ou seja, na via mesocortical, que é uma via de neurônios dopaminérgicos que se projetam ali no córtex pré-frontal, né? Então, se nós levarmos em consideração que esses receptores pré-frontais D1, né, eles estão associados aos neurônios que nos permitem as chamadas funções executivas, controle, regulação do pensamento, comportamento, etc., dá para entender o conjunto, né, de sintomas negativos e também os déficits cognitivos que acompanham a esquizofrenia. Por outro lado, o terceiro tipo de anormalidade neuroquímica, né, seria a hiperatividade na região da via mesolímbica. Então, nós teríamos um excesso de atividade nessa via. E esse excesso de atividade da dopamina estaria relacionado aos sintomas positivos, aos delírios, às alucinações e por aí vai. Tá? Então, hoje em dia, quando se fala de hipótese dopaminérgica da esquizofrenia, não se fala mais exclusivamente da dopamina sendo a responsável por toda a sintomatologia do transtorno. A dopamina estaria vinculada, aí eu vou fazer uma síntese das partes mais importantes agora, né? Para vocês guardarem, que a diminuição da atividade dopaminérgica na via mesocortical está relacionada a sintomas negativos. O excesso de atividade na via mesolímbica está relacionado aos sintomas positivos. E isso ajuda a explicar aqueles efeitos contrastantes dos antipsicóticos. Os antipsicóticos típicos, por terem como mecanismo de ação o bloqueio potente dos receptores da dopamina, vejam que eles vão ter um efeito maior sobre os sintomas positivos. E praticamente não tem efeito sobre sintomas negativos. Por outro lado, medicações mais modernas, né, da clozapina para frente, acabam tendo um efeito maior sobre a via mesocortical, o que contribui para a melhoria dos sintomas negativos. Agora, existem estudos mais recentes ainda, pessoal, que vão levar em consideração alterações da atividade pré-frontal que vai envolver neurônios glutamatérgicos, ou seja,
que vai envolver a transmissão do glutamato. Vocês vão se lembrar lá da neurofisiologia que o glutamato é um neurotransmissor excitatório que está presente em todo o cérebro, mas que os estudos sobre o glutamato são relativamente recentes, né? Então, o glutamato ele possui diferentes tipos de receptores e aqueles que têm sido estudados com relação à fisiopatologia da esquizofrenia são especificamente os receptores N-metil-D-aspartato, os famosos receptores NMDA. Então, o que que acontece? Tem se observado que o efeito de certas medicações que afetam os receptores N-metil-D-aspartato acabam, de certa maneira, contribuindo para compreender um pouquinho do que acontece na esquizofrenia. Principalmente o estudo de duas substâncias psicoativas que são consideradas drogas de abuso, a ketamina ou cetamina e a fenilciclidina, né, a feniciclidina, melhor dizendo, que é o PCP. Essas duas substâncias são agonistas dos receptores NMDA, né, N-metil-D-aspartato, e o uso dessas duas substâncias leva a comportamentos do tipo psicótico. Então, as pessoas acabam apresentando alterações psicóticas, delírios, alucinações, o que, sem dúvida nenhuma, leva à indicação de que o déficit de glutamato, ou eventualmente até o bloqueio de receptores NMDA, podem vir a estar envolvidos, sim, com a fisiopatologia da esquizofrenia, tá? Então, esses seriam os aspectos fisiopatológicos mais relevantes, né? Para vocês poderem guardar de informação. Então, vou fazer uma nova síntese a partir do que eu falei sobre o glutamato. Sintomas negativos estão relacionados, portanto, à hipoatividade da via mesocortical. Sintomas positivos estão associados à hiperatividade dopaminérgica da via mesolímbica e também da deficiência de glutamato ou do bloqueio de receptores NMDA, né, em regiões ali do nosso lobo frontal. Ok, pessoal? O que acontece com o bloqueio da via nigroestriatal? Falei em aulas anteriores que o bloqueio da via nigroestriatal, particularmente pelos antipsicóticos típicos, que tem um mecanismo de ação, um antagonismo mais forte, vamos usar essa expressão, dos receptores da dopamina, né? Isso acaba levando aos chamados sintomas extrapiramidais, que são aquelas manifestações motoras típicas como efeitos adversos da utilização de antipsicóticos típicos, né? Antipsicóticos de primeira geração ou os neurolépticos. Que aí nós vamos ter a discinesia tardia, a distonia aguda, a acatisia e o parkinsonismo medicamentoso. Mas eu vou falar para vocês com mais detalhes posteriormente. O bloqueio da via tubério-infundibular também pelos antipsicóticos típicos acaba levando a alterações endócrinas que também vão produzir efeitos adversos importantes, uma vez que vão afetar a prolactina. E isso pode levar, né, a tanto a galactorreia, que é a produção anômala de leite, né, pelas glândulas mamárias de pessoas não lactantes, tanto quanto pela ginecomastia, o aumento do volume das mamas, inclusive em homens, né? E evidentemente que não é um aumento massivo, né, pessoal? Mas é um aumento expressivo e isso causa constrangimento para o paciente e dificulta a adesão ao tratamento, particularmente quando se vai levar em consideração que a pessoa vai ter que usar essa medicação de forma contínua, né, ao longo da vida. Então, temos aí uma síntese, né? As principais vias dopaminérgicas e os sintomas psicóticos. A via nigroestriatal não está relacionada com sintomas psicóticos especificamente, né? Está relacionada com regulação do movimento. Como eu disse para vocês, o bloqueio dessa via pelos antipsicóticos típicos ou neurolépticos leva aos sinais, né, extrapiramidais. O nosso foco
vai ser aqui, pessoal, na via mesocortical e na via mesolímbica. Então, na via mesocortical, nós temos a hipoatividade dopaminérgica. Isso está relacionado com sintomas negativos, porque a via mesocortical está associada com planejamento, com atenção, com comportamento motivado, ou seja, com as funções executivas. Lembre-se que essa via mesocortical é lá do córtex pré-frontal. Por outro lado, a via mesolímbica, ela experimentando uma hiperatividade dopaminérgica, vai levar aos sintomas positivos, os delírios, as alucinações. Veja que a via mesolímbica está relacionada às emoções, à expressão das emoções, mas também está vinculada à memória. Também está relacionada à memória, né, pessoal? E isso, sem dúvida nenhuma, pode contribuir, né, com essas alterações aí na senso-percepção dos pacientes portadores de esquizofrenia. Então, eu trouxe para vocês aqui um extrato do livro do Stahl. Esse livro está postado para vocês lá no Google Classroom, o pessoal quiser acompanhar depois. Alguns excertos do livro que estão postados, né? Trechos específicos, umas figuras. Então, nós temos aqui uma relação entre determinadas estruturas cerebrais e determinados sintomas. Então, aquilo que eu tinha falado para vocês, né? Via mesolímbica dopaminérgica está relacionado com sintomas positivos. O córtex pré-frontal, né, a via mesocortical, está relacionada com sintomas negativos, mas também existem evidências de que alterações nos circuitos de recompensa do núcleo accumbens também se responsabilizariam por esses sintomas negativos. Alterações no córtex pré-frontal dorsolateral estariam associados aos sintomas cognitivos, né, aos déficits cognitivos, dificuldade de organização de ideias, a alogia, dificuldade de concatenação do pensamento, né? Concatenação das ideias no contexto do pensamento desorganizado, melhor dizendo, né? Já a parte de sintomas agressivos, que eventualmente pode aparecer, né, na esquizofrenia, esses sintomas já estariam relacionados a alterações do córtex orbitofrontal e também da amígdala. Vimos anteriormente que o córtex orbitofrontal está relacionado com um tipo de ansiedade particularmente desagradável, né? E a amígdala é o centro neurobiológico do medo, da ansiedade, mas também da expressão da raiva, né, pessoal? E, finalmente, temos ali o córtex pré-frontal ventromedial, cuja alteração estaria relacionada aos sintomas afetivos, aquele distanciamento, aquele embotamento afetivo e por aí vai, né? Vamos aqui em frente, pessoal. Aí eu queria apresentar para vocês, na verdade, acho que eu até já comentei isso, né, em aulas anteriores, os estudos que mostram a influência de determinadas áreas do sistema nervoso, né, na expressão dos sintomas positivos da esquizofrenia, particularmente das alucinações auditivas. Um dos primeiros estudos nessa linha de pesquisa foi justamente o estudo desenvolvido pelo professor Maguire e seus colaboradores, estudo esse publicado em 1993, intitulado Aumento do fluxo sanguíneo na área de Broca durante as alucinações auditivas na esquizofrenia. E, segundo esse estudo, né, as alucinações auditivas, verbais, elas são muito frequentes na esquizofrenia. Aquilo que aparece muito na literatura, aparece muito no cinema, nos meios de comunicação de massa, de alucinações visuais constantes em pessoas portadoras de esquizofrenia, pessoal, na vida real, alucinações visuais na esquizofrenia são raras. São muito mais prevalentes as alucinações auditivas. Frequentemente, vozes que comentam as ações do paciente, ou, eventualmente, vozes críticas, não é? Vozes que fazem, enfim, acabam menosprezando o paciente de alguma forma. Então, existe um predomínio muito mais dessas alucinações auditivas. Esse trabalho inicial do professor Maguire, né, da equipe dele, mostrou um aumento de fluxo sanguíneo significativo
na região da área de Broca durante as alucinações auditivas. E ele comparou com situações nas quais o paciente não estava num estado de alucinação, um estado alucinatório. E ele verificou que quando o paciente relatava alucinações, o fluxo sanguíneo na área de Broca aumentava significativamente. Isso é um indício de que a área de Broca estaria associada, ou seja, a ativação da área de Broca estaria associada às alucinações auditivas na esquizofrenia. Se nós levarmos em consideração que a área de Broca é uma área de planejamento da fala, torna-se evidente, portanto, que as alucinações auditivas em esquizofrenia nada mais são do que o pensamento do próprio paciente. Por alguma razão, o paciente não tem consciência de que ele está pensando aquilo e acaba interpretando como sendo vozes, não é? Estudos mais recentes corroboraram o trabalho do professor Maguire. Então, temos aqui o trabalho de Dirks e colaboradores em 1999, utilizando ressonância magnética funcional. Esse trabalho de Dirks e colaboradores indicou uma ativação do córtex auditivo durante as alucinações, né? Mas também indicou uma ativação da área de Broca, sendo que isso, de certa forma, corrobora os achados anteriores da equipe do professor Maguire, né? Ou seja, de que a alucinação auditiva seria o pensamento do próprio paciente. Temos estudos ainda mais recentes corroborando esses achados. Então, um estudo de 2008, né, de Weibel, Lee, Molina e Lauriello, também utilizando ressonância magnética funcional, eles também indicaram, né, um aumento ali em regiões do lobo frontal, ou seja, regiões associadas à área de Broca, mas também algumas regiões parietais, o que mostra o aporte da memória, o que fortalece a ideia de que durante a alucinação auditiva o paciente está pensando, está inclusive resgatando conteúdos armazenados na sua memória. Isso tem implicações muito importantes para nós psicólogos, pois a partir disso é possível imaginar, né, alguns modelos explicativos e talvez até o desenvolvimento de técnicas psicoterápicas que possam contribuir, então, para a minimização desse quadro, uma vez que a alucinação auditiva é recuperação de memória e pensamento, de repente, uma técnica psicoterápica que faça o paciente tomar consciência desses pensamentos, entrar em contato com essas memórias, talvez fosse uma estratégia interessante, não é? Bom, vamos entrar especificamente no tratamento farmacológico da esquizofrenia. Os fármacos de primeira linha atualmente são os chamados antipsicóticos atípicos, de segunda e de terceira geração. Essa expressão antipsicóticos atípicos é para diferenciar o mecanismo de ação desses fármacos do mecanismo de ação dos antipsicóticos mais antigos, portanto chamados de típicos. O mecanismo de ação dos antipsicóticos típicos é o antagonismo forte da dopamina. O mecanismo de ação dos antipsicóticos atípicos já é um antagonismo mais seletivo da dopamina, é um antagonismo mais leve, vamos dizer assim, e por conta disso ele tem sido preferido uma vez que os efeitos adversos desses fármacos costumam ser mais bem tolerados pelos pacientes do que dos antipsicóticos típicos, né? Vou deixar para falar de efeitos adversos, como eu tinha comentado anteriormente, sobre os sintomas extrapiramidais, né? Os sinais motores, né? Efeitos adversos motores. Vou deixar para falar tudo junto em uma aula subsequente, viu, pessoal? Quero fazer uma visão mais ampla hoje. Então, os principais antipsicóticos atípicos, considerados de primeira linha atualmente, seriam a olanzapina, a quetiapina, a risperidona e a clozapina. Lembrando, gente, que a clozapina ela é
colocada por alguns autores na primeira linha, mas com muita ressalva. Porque, de modo geral, a clozapina ela é reservada para aqueles casos de pacientes refratários. Ou seja, aqueles pacientes em que já se tentou de tudo. Já se tentou os atípicos, já se tentou os típicos e ainda assim o paciente foi refratário. Ou nos casos em que o paciente precisa lidar com os efeitos, particularmente extrapiramidais, do uso contínuo de antipsicóticos típicos. Então, utiliza-se a clozapina até como uma forma de tratamento desses efeitos adversos. Mas ela é reservada como último dos últimos recursos. A clozapina tem um efeito adverso particularmente danoso, é uma discrasia sanguínea que afeta a contagem de glóbulos brancos, então diminui a contagem de glóbulos brancos, né? É um tipo de neutropenia que expõe o paciente a infecções oportunistas que eventualmente podem levar a quadros severos, né? Podem levar a um quadro chamado de agranulocitose, que é muito perigoso e eventualmente pode levar o paciente a óbito, né? Então, por isso que a clozapina ela é reservada último dos últimos dos casos. Coloquei como primeira linha porque alguns autores fazem referência, mas na prática do dia a dia a clozapina não é a primeira escolha. Tá? Ela nunca vai ser a primeira escolha. Ela sempre vai ser reservada para os casos ou refratários aos demais antipsicóticos ou para aqueles casos em que é preciso lidar com os efeitos motores, principalmente, né? Efeitos adversos motores. Certo, pessoal? Coloca aí um mega ninja gigantesco asterisco aí na clozapina, tá? Bom, segunda linha, temos os antipsicóticos típicos, né? Os tradicionaisões, chamados de neurolépticos ou convencionais. Vamos encontrar aí os clássicos haloperidol, muito conhecido no Brasil como Aldol, clorpromazina, também muito conhecido no Brasil como Amplictil, né? Temos aí a pimosida e a flufenazina. São os principais antipsicóticos típicos, né?